Girar o assunto por aqui porque o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o julgamento que discute a legalidade da revista íntima nos presídios. A ideia é definir se a prática viola os princípios da dignidade das pessoas. Na última sexta-feira, tinha sido formada a maioria para derrubar essa prática, mas depois teve mudança no voto do ministro André Mendonça, que, conforme o Supremo Tribunal Federal, teve erro de lançamento no voto do magistrado. Com a correção, ele passou a acompanhar a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. Agora, não há data para retomar o debate em plenário. Sobre esse assunto que está dando o que falar, a gente vai repercutir agora e trazer mais informações com o advogado criminalista Raul Abramo, que vai explicar para a gente, né, Raul? Primeiro, bom dia. O que pode mudar nesse procedimento que são feitos hoje nas prisões? Se há realmente abusos, se não há, eu quero um pouco da tua visão. Bom dia, muito obrigado aqui por me receber, pelo espaço. Vamos lá, essa questão que está sendo discutida no Supremo, na verdade, ela quer trazer uma uniformização ao tratamento do tema, tá? Porque como acontece hoje em dia, a gente, de fato, tem algumas leis estaduais que proíbem essa revista íntima, né? Considerada vexatória, mas elas são leis pulverizadas, muitas vezes não respeitadas, então se está levando ao Supremo sobre uma possibilidade de ser tratado agora, né, como uma violação à Constituição Federal ou não. As revistas íntimas, elas continuam sendo aplicadas e a ideia é que, com o julgamento, ao menos se tenha um norte de como isso pode ser melhor sistematizado ou operacionalizado, se entender pela constitucionalidade, né? Eu, particularmente, entendo que é uma medida completamente inconstitucional, tá? Até porque a gente dispõe de outras ferramentas aptas a verificar o ingresso de, por exemplo, entorpecentes ou celulares nos presídios, muito mais eficientes e que já existem nesses estabelecimentos, mas a gente também não pode esquecer que essas revistas íntimas, elas acabam sendo, de fato, um mecanismo mesmo de humilhar esses parentes desses presos que vão lá visitá-los. Muito bem. Pavanato, você está discordando do advogado, né? Eu quero entender por quê. Discordo porque as revistas íntimas, elas servem como uma ferramenta de evitar a comunicação dos chefes do crime organizado com quem está lá fora, para eles não conseguirem continuar comandando o crime organizado. E daí eu queria saber da parte do doutor, se não tiver a revista íntima, como que você vai verificar se nenhuma informação está saindo fora do presídio e se o crime organizado não está sendo informado e coordenado por esses criminosos? Pavanato, assim, são questões diferentes, na verdade. A revista íntima, ela é para verificar o ingresso de objetos proibidos no presídio, não é para vetar o transporte de informações, até porque a visita, né, ela é uma garantia tanto do preso quanto do cidadão, então a visita ela pode contar com esse suposto trânsito de informações, né, enfim, o próprio advogado, quando vai visitar o seu cliente, pode transportar informações. Na verdade, a revista íntima ela é para verificar ingresso de objetos não permitidos, né? O exemplo que se mais usa realmente é o de drogas. Porque como que é feita essa revista íntima? Existem equipamentos de scanner que a pessoa tem que passar por esse equipamento e ele demonstra por uma imagem o que é de fato no corpo dessa pessoa, e mesmo nesses casos a pessoa é direcionada a um local em que é solicitada para que ela agache sobre um espelho e abra suas cavidades íntimas, faça força abdominal, e isso muitas vezes é feito em frente aos filhos das mulheres que estão visitando, ou em ambiente não próprio, ou por indivíduos de sexo masculino. Então a revista íntima ela se trata muito mais da forma com que é feita essa tentativa de verificação, e assim, dizendo de passagem, foi feito um levantamento pela Rede de Justiça Criminal e de mais de 3,5 milhões de revistas íntimas realizadas no estado de São Paulo, menos de 0,02% delas apreenderam algum item proibido. Então, ainda assim, é uma efetividade muito baixa. Eu acho que a questão do transporte de informações, aí sim, enfim, pode ser pensada por outro ângulo, né? Mas certamente não defasando o corpo, né? Desnudando aqueles que querem simplesmente visitar seu parente. Sim. Manu, por favor. Eu concordo bastante com o doutor. Muito obrigado pela entrevista. Eu acho que há no fim das contas, uma quebra da dignidade da pessoa e uma espécie de extensão da pena
do criminoso para o seu familiar, né? Então, uma filha que vai visitar o seu pai, que está cumprindo pena, acaba tendo que se sujeitar a uma humilhação dessa, muitas vezes na frente das pessoas. Então, a minha pergunta é, em que países civilizados, em que democracias liberais existe um tipo de violação de dignidade de pessoas que não foram consideradas culpadas por nenhum crime, estão simplesmente visitando um parente dessa forma? O Brasil está na companhia de que países com essa prática? Então, essa questão, ela, assim como é controvertida no Brasil, ela é bastante controvertida também em outros países, né? Pensando aqui na América Latina, a gente tem uma discussão muito similar no Chile, que está sendo exatamente discutido a constitucionalidade ou não, porque eles aplicam um método, às vezes, muito parecido com o nosso. Mas, por exemplo, pensando nos Estados Unidos, existem presídios de segurança máxima em que essa revista ela não é realizada simplesmente por você ter outros métodos, como eu disse, os scanners corporais, os detectores de metal, né? Inclusive, havendo a necessidade, é possível que seja feito encaminhamento para um agente que tem conhecimento sobre a área da saúde, seja um médico, ou eventualmente tenha uma ordem judicial para fazer, né, essa investigação. A questão posta é que, muitas vezes, quando você não tem uma regulamentação, e aqui esse problema brasileiro também transporta novamente ao exemplo dos Estados Unidos, a falta dessa regulamentação permite que muitos abusos sejam realizados, né? E ainda com regulamentação, abusos podem, a gente sabe, serem cometidos em larga escala. Então, a gente tem julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que veda essa prática também. Mas esses organismos internacionais, eles se pautam muito pela análise casuística, né, no caso a caso, na violação daquele caso específico levado à corte, e não trazem uma orientação geral, até por conta de um respeito da soberania constitucional de cada um dos signatários, né, em decorrência disso. Mas isso é sim uma realidade de outros países, mas a discussão também é muito frequente. Muito bem, gente, nós conversamos aqui com o advogado criminalista Raul Abramo, que buscou esclarecer um pouco para a gente aí essas principais mudanças nas revistas dos presídios aqui no país. Obrigado, viu, doutor? Volto sempre. Eu que agradeço, um ótimo dia para você. Valeu. Gente,